Cara, eu acho que a candidatura do Tarcísio ela ainda passa, acho que pelo desafio que é da própria personalidade dele, então ele corre muito risco muito sério de cair numa canaleta meio do Nunes, né? Que é o bolsonarismo dele não convencer tanto. E eu acho que tem várias condições, tem várias armadilhas de, tipo, coisas que podem vir a acontecer e acabar quebrando as pernas dele. Então, o próprio Eduardo lá nos Estados Unidos, para mim, é meio que um wild card, assim, né? E se o Eduardo realmente estiver ressentindo o Tarcísio tremendamente, queira puxar o tapete dele porque ele não vai ter partido ou coisa parecida. O pior, muito desse lado bolsonarista da candidatura do Tarcísio tá condicionado pela questão da anistia, né? Então, o Tarcísio, inclusive, na minha opinião, um pouco se precipitando falando sobre isso. Então já começou o tititi, o Hugo Mota começou a falar que não existe maioria na Câmara para você passar isso. Então isso gera uma tensão para o mandato do Tarcísio que ele precisa entregar. Então talvez até desanime um pouco, faça ele hesitar, sabe? Porque esse para mim vai ser a grande proposta para pegar o público hardcore bolsonarista cara, o capitão tá salvo. Ele vai passar os últimos dias da vida dele em casa e ele vai ser perdoado. E essa mancha e vai ficar tudo bem, o Alexandre de Moraes vai ser contido, a gente vai conseguir ordenar a casa e colocar ele no lugar que ele merecia. Cara, se o Tarcísio não conseguir entregar essa porra, ou mais, se muitas dificuldades forem sendo colocadas no caminho, o Tarcísio vai cada vez mais parecer o pão de forma que no fundo ele é, assim, entendeu? E aí, a partir desse momento, ele fica um candidato muito parecido com o Nunes, na minha opinião, sabe? Só não vai ser 100% porque provavelmente o Bolsonaro em si não vai dar sinais cruzados, né? No caso da eleição do Nunes, o Bolsonaro estava sendo bastante confuso, bastante ambíguo. Então o próprio eleitor dele ficou meio que eu sigo as palavras do Bolsonaro ou sigo o espírito do Bolsonaro. Para mim foi muito atenso, é óbvio, o Marçal, um escroque, um golpista, etc, etc. Mas ele estava carregando meio que ele estava levando meio que a parte ideológica do discurso do Bolsonaro à frente, enquanto que o Nunes era o que o Bolsonaro estava dizendo entre os dentes, né? Estava dizendo da forma bem tímida. Eu não acho que essa candidatura do Tarcísio, apesar de vai ter máquina, vai ter a porra toda, vai ser um mastodonte, vai ser um monstro, vai ter um orçamento que nunca existiu na história do Brasil para fazer essa campanha, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos de atenção, assim, né? Eu acho que o caminho não tá tão pavimentado também, não. Eu também acho. Pode cansar. Tipo, uma ultra exposição do Tarcísio, porque ele tem muita grana, pode cansar a cara dele, o discurso dele, as pessoas falam, tá bom, Tarcísio, foda-se. E o que pode acontecer também é a missão acabar pautando a eleição, e o Tarcísio... Não, pautando no período eleitoral. Você vai ver, tipo, o Tarcísio copiando a pauta da missão, copiando ponto a ponto. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu!